Bom, começamos? Sem Apareceu problema. aqui filmagem em progresso. Começamos, né? Legal. Começamos. Então, o assunto que vamos falar hoje vai ser sobre o homem possui uma natureza pecaminosa? O que acha? É um tema bem forte, muitos irmãos, a gente vê que procura não comentar, não falar. Outros defendem em segredo, né? A sua maneira de pensar, bom, eu creio, mas eu não conto para ninguém. Só entre aqueles irmãos mais íntimos. Enfim, é um assunto que, de fato, é como se estivesse todo o tempo presente na vida dos irmãos e que pouco se conversa em muitas igrejas, né? Tem umas que conversam mais, tal. E é claro, nesse vídeo vamos apenas fazer nossas ponderações sobre o tema e não necessariamente, Juan, vou colocar é isso ou é aquilo, né? Deixar claro que, à medida que a gente vai estudando a palavra do Senhor, vamos tendo noção, melhor clareza dos temas e abraçando uns, rejeitando outros, à medida que a gente vai crendo naqueles temas ou naquelas mensagens abordadas, amém? Bem, pai. É isso aí. Bom, para debater, você vai defender algum ponto, algum lado? Defender algum lado? Eu quero aqui trazer como dentro do seminário, né, e até na minha igreja, se ouve muito, não sobre o tema específico, mas frases, né, palavras que remetem ao tema. Ah, nós pecamos todos os dias, nós temos uma tendência para o pecado, natural, é normal, vem de nós. Então, eu tenho que entender um pouco o lado, quero trazer aqui algumas outras ponderações, alguns outros argumentos e textos que provam, né, que podem provar que surgem como argumento para defender a natureza pecaminosa, né? A gente Sim. pode abrir os textos e falar e depois de discutir sobre esses textos, né? Tá, ok. Por Ok? exemplo, o fato de porque pecamos todos os dias, porque pecamos entre aspas, né, digamos. O homem peca todos os dias, logo se entende que possui natureza pecaminosa. O outro fato é, uma vez que o pecado é universal a todos os homens, entende-se que o homem possui natureza pecaminosa, ou seja, se infere, usa-se o argumento de fato, um fato, e aí infere, quer saber se isso é válido. O fato de pecarmos não quer dizer que temos a natureza pecaminosa, ou quer dizer que temos a natureza pecaminosa. Eu entendi seus pontos de vista, eu acho que, assim, em vez de ficar só no que se ouve, mas vamos citar texto que, bom, você vai citar texto que, ao teu ver, defende uma natureza pecaminosa, e eu vou tentar refutá-lo, se eu conseguir, é claro, né? Se Tá não bom. conseguir, Acho que, não é, tudo bem, pode começar. não, eu acho que o primeiro, assim, que mais cita, o principal, nessa o principal é o Salmo 51, 5. É o Salmo de Davi, Sim. um salmo de arrependimento, depois que ele comete aquele pecado, né, comete, sabe, aquele pecado horrendo, grotesco. Então ele está se arrependendo aqui diante de Deus. No versículo 5 o texto diz assim, no verso 5, né? Eu nasci na iniquidade, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. E Aparentemente, mais, esse texto fala sobre isso. você consegue ler também o Pode, contexto, posso o ler. contexto, o verso depois ou antes, para a gente ter uma noção melhor do texto? Olha só, no verso 4 diz assim, pequei contra ti somente pequei. Aqui, né, outra vez, em relação a esse pecado que ele cometeu, ele está aqui se confessando, eu pequei contra ti em relação a esse pecado específico. Então ele está sobre forte convicção de pecado, né? Então as O emoções ali, texto, o primeiro momento desse texto dá a entender que Davi está, dá a entender somente, né, que Davi está tentando justificar o pecado que ele pecou contra Deus, né? Naquele momento, dá a entender, mas não é bem assim. Por isso que tem que ter calma antes de entender o texto. Quando ele diz, eu nasci em pecado e pecado me concebeu minha mãe, ele não quer justificar com essa frase que pecou contra Deus porque nasceu em pecado, verdade. entendeu? Ou Tanto seja, que ele confessa, né, no verso 4, ó, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí no versículo 5 ele diz, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
E continue. Tem o verso 6, só para concluir. O verso 6 só. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Vamos lá nos 3 versículos claramente. O primeiro versículo, que foi chamado de atenção, foi o versículo 5, mas é necessário ler o 4 e o 6 para que entendamos. No 4, ele vai falar que ele pecou. Claramente, ele não está dando referência alguma ao nascimento dele, a ter nascido assim, a ter uma natureza pecaminosa. Ele fala que ele, literalmente, pecou. E pecou contra Deus e somente contra Deus pecou. Quando você vai para o versículo 6, você vai ver claramente ele dizendo que se o Senhor me purificar, purificado serei. Não é isso que o texto diz? Isso, no versículo 7, isso aí. Isso E mesmo. também, no versículo 7, também ele vai falar que o Senhor se alegra, se compraz, ou seja, o Senhor tem alegria, na verdade, ou no justo, ou no limpo, né? É verdade. Tem que desconsiderar calma, não vamos desconsiderar o versículo 50, o versículo 5, não, do número 51. Mas só para entendermos aqui o seguinte, bom, quando o salmista diz que se o Senhor me purificar, purificado serei, ora, se ele tivesse uma natureza literalmente pecaminosa, como ele poderia ficar purificado de uma natureza? Como Deus pode purificar uma substância de alguém que nasceu assim? Aí já fica um peso. Agora, voltando aqui à linguagem forte do salmista Davi, se eu vou falar dessa linguagem, a linguagem forte que ele está refletindo, é como quando você pensa desde o seu ter infância, ele fala assim, bom, em pecado me concebeu minha mãe, em pecado fui gerado. É como se dissesse, bom, desde que eu me formei por gente, desde que eu me lembro por gente, desde o meu ter infância eu lembro que eu cometo pecado, né? Então, mas mesmo assim, ainda se for mais a fundo, nesse versículo 5, ele apenas está falando que a mãe dele estava em pecado quando concebeu ele. Deu pra entender? Ele diz, em Uhum. pecado me concebeu minha mãe, em pecado eu fui concebido. Ele não está falando que eu sou um pecador porque nasci assim, deu para entender? É uma Uhum. diferença. Eu não nasci assim, por isso eu sou assim. Mas a minha mãe estava em pecado, ou seja, desde que eu me lembro por gente, desde meu tempo de infância eu sou pecador, minha mãe era pecadora, meus pais eram pecadores, né? Ou seja, agora novamente a pergunta, o fato de meus pais serem pecadores é justificativa de eu viver em pecado a vida toda? O fato da humanidade estar em pecado é justificativa de eu viver em pecado a vida toda? Por exemplo, muitos justificam o fato de não buscar o perdão de Deus e não buscar uma vida santa, justifica o fato porque todos vivem pecando, né? E, inclusive, a própria doutrina em questão que nós estamos debatendo aqui, conversando sobre a natureza pecaminosa, é justificada, ou seja, é como se fosse um abrandamento do erro do homem, como se fosse uma justificativa para o pecado dos homens. Os homens falam, eu peco porque tenho natureza pecaminosa. Ora, se é por isso, logo, não necessita pedir perdão a Deus. Se você pega por necessidade, porque você nasceu assim, por uma lei física, por uma lei necessária, porque você não consegue fazer o bem, logo, não teria por que pedir perdão a Deus e não teria por que Deus exigir arrependimento dos homens que nasceram assim. Eu sei que vão inferir novamente que Deus não criou a princípio assim, mas se tornou, né? Mas vamos para frente. Bom, nesse texto em si, temos que tomar pela interpretação do texto claramente, né? Olhando pela luz do texto claramente, Davi está falando da mãe dele, que gerou ele em pecado, né? E Uhum. se for mais a fundo, mais o que Davi quer tentar falar é que desde criancinha ele vivia pecando, mas ele não tem como saber do primeiro dia de vida, do segundo dia de vida. Porque no verso 6 e verso 4, ele vai falar que ele pratica pecado, né? Então, não deve ser aceito esse texto, ou encarado, ou recebido esse texto como uma justificativa, porque meus pais eram ímpios, eu tenho que ser ímpio. Dependeu? Bom, mas Uhum. qual outro texto que você quer citar? O outro é o Efésios 2:3. Vou abrir aqui, eu vou ler. Fala que Efésios 2:3, ó. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esse é o texto, a ideia de éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo está falando da igreja de Éfeso, né, que
referindo-se ao povo que vocês eram antes, viviam segundo as inclinações da carne, dos pensamentos. Vocês eram, por natureza, filhos da ira. Então, esse por natureza não parece indicar natureza constitutiva, física, enfim, natureza pecaminosa. Bom, se parece, e talvez até pareça indicar, mas se parece, você vai ter que entender que Paulo está citando ele no passado, e não depois de cristão. Então, quando ele fala, nós éramos por natureza filho da ira, filho da desobediência, se parece que é uma coisa constitucional, que é algo da constituição humana, que é uma faculdade inata do homem, que nasceu no homem, então, quando ele nasceu de novo, ele perdeu essa faculdade, porque ele está falando que era, não é mais. Então, Paulo, nesse mesmo texto, Paulo coloca que a igreja não é mais. Então, se eu aceitar esse texto, como o homem tem natureza pecaminosa, porque Paulo disse que éramos filhos da ira, segundo a natureza, filhos da desobediência, por natureza, éramos assim, então tem que aceitar também o outro fato de que o texto Paulo está colocando quando era ímpio, então que a igreja, uma vez recebida por Cristo, não é mais filho da ira, nem tem natureza pecaminosa. A verdade é que eu não aceito nenhum nem outro. Ou seja, Paulo está falando que os filhos da desobediência é por natureza filho da ira, ou do pecado, da desobediência. É como se fosse natural a eles. Paulo não está falando de uma constituição em si, mas de uma vida e prática. É dito que aqueles que vivem em obediência são filhos de Deus, por natureza, por nascimento de Deus, né? A ideia de nascimento é que são naturais filhos de Deus, não que nasceram do ventre da mãe, mas que nasceram de Deus novamente. E a ideia de viver em pecado, na impiedade, como ímpio, é por natureza filho do maligno. Não é que nasceu assim, mas o estado que ele está é natural que seja filho do maligno. Eu não posso entender esse texto que nasceu assim, ou seja, então, se eu fosse entender da forma que os defensores da natureza pecaminosa entendem, eu teria que afirmar com a mesma sentença de que quando você nasce de novo, você não tem mais natureza pecaminosa, passa a ter uma natureza santa. Não é bem assim. Então, seria algo natural, né? Enfim, entendi. É o máximo que o texto quer dizer, né? Ter a lógica, porque Paulo não está falando que todos os homens são filhos da ira, por natureza, né? Natureza que nasceram assim. Paulo está falando que éramos quando vivíamos na desobediência, antes de receber Cristo Jesus. Era por natureza filho da ira, filho da desobediência. E dando a entender que quando Paulo usa a palavra desobediência, ninguém nasce desobedecendo. O fato de nascer, você já é desobediente. Você começa a praticar desobediência. Você precisa desenvolver alguma faculdade intelectual, né, alguma noção de certo e errado, né, para Uhum. depois desobedecer ou não. Amém. Vamos aqui Não sei para se o... ficou claro, mas eu Acho vou que pedir ficou para... claro. assim, tem alguns pontos para quando debatermos que a gente não pode ir, por exemplo, alguns pontos para debater. Né? As pessoas que querem chegar a um conhecimento maduro, primeiro tem que estar disposto a mudar a mente. Né? Se você Uhum. não muda a mente, você nunca aprende nada. Tem Não, uma frase de Charles Finney que diz que a verdadeira coerência cristã consiste em mudança na velocidade da luz da verdade que ouvimos, o que aprendemos. Se eu não quero mudar, não adianta. Mas digamos que se a pessoa quer me ouvir, que a pessoa que me ouve, ou nós, quando ouvimos outros pregadores, quisermos mudar, né, queremos mudar, não sei se quisermos, queremos, enfim, temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, é o seguinte: nós não podemos interpretar um texto à luz de uma doutrina por si só, de um tema por si só, ou de uma convicção que eu tenho, e sim à luz do próprio texto, né? Ou uhum. seja, tem muitas pessoas que, para defender uma tese, ele pega um texto e quer colocar aquele texto de acordo com a tese dele, pronto, a espada, a fogo, a ferro e fogo ali, esse texto, esse versículo defende a minha tese, mas não é bem assim. Temos que ver a luz do texto e depois averiguar se esse texto de fato defende a minha tese ou não. Um outro ponto, para continuar na nossa discussão, é que se há textos que defendem tanto uma tese e outra ao mesmo tempo, temos que não levar em consideração este, ou seja, se um texto defende, o mesmo texto defende que o ser humano possui natureza pecaminosa, e ao mesmo tempo eu consigo provar que o ser humano não possui no mesmo texto, esse texto tem que ser tirado em consideração. Concorda? Concordo. Não, Então, vamos para o próximo. inclusive, né? Inclusive, Hum. o senhor estava citando sobre essa ideia de você não levar as suas ideias, suas compreensões para o texto, né? Mas fazer com que, à luz do próprio texto, você tire a verdade. Porque tem muita gente que, por ter aprendido, e talvez porque por estar na mente da natureza pecaminosa, só por ver a palavra por natureza, então diz, então é isso, né?
levando suas próprias convicções ao texto bíblico, querendo impor ao texto bíblico aquilo que ele já acredita, não vendo a partir da luz do próprio texto, do próprio contexto. Enfim, só para trazer Hoje uma em dia, alusão até aqui. assim, as pessoas querem pregar sobre algum tema e só precisa colocar uma palavra no Google. E o Google, como é que eu posso falar assim? Ele não filtra nada, né? Ele te dá lá 30, 40 textos que tem aquela palavra, e aí a pessoa começa a copiar aqueles textos e achando que aquele texto defende a tese dele só porque aparece a palavra natureza logo. Como tem natureza pecaminosa, porque nesse texto diz comer, né? É filho da desobediência, e por natural, por natureza é pecaminoso. Enfim, próximo texto para a gente debater um pouquinho mais. O próximo texto também é Romanos 3, 23. Né? Romanos 3, 23 também é muito usado. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí sim, o texto é puramente verdade. Uma vez que todos pecaram, destituídos estão, a ideia de estão é uma ideia de um estado, né? Ou seja, uma vez que estão em pecado, estão destituídos da glória de Deus. Nesse texto, se a pessoa ler só esse versículo, eu não sei se vai ter a noção do que Paulo quer dizer. Eu não estou nem com a Bíblia aberta, mas eu tenho quase certeza que Paulo está falando de uma carência, de uma necessidade das pessoas buscarem a Deus. Eu não lembro, você consegue estar com a Bíblia aberta? Você consegue ler Eu textos consigo. antes e depois? Eu posso ler aqui a partir do versículo 21, né? Para entender Sei. mais claramente. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo Então, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui, tá bom? tá bom, então. Justamente isso. Paulo está falando da graça de Deus, da salvação do homem. Ele fala que todos carecem, todos têm necessidade, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Não quer dizer que todos estão. Então, eu poderia afirmar, pela linguagem do texto, que uma vez que você aceita Cristo Jesus pela fé, a justiça de Deus devolve ao homem que recebe Cristo a glória de Deus sobre a vida dele. E mais do que isso, dá até algo muito mais, né? Graças a Deus nos enche de bênçãos. Por exemplo, é dito que a igreja de Antioquia, os irmãos foram chamados pela primeira vez cristãos. E a palavra cristão ali significa como se recebesse o nome de Cristo sobre a vida dele, a unção de Cristo sobre a vida dele. Porque Cristo é o ungido, né? Então, cristão é como se recebesse de Cristo a sua unção, a sua graça, o seu poder sobre a vida dele. Então, assim, na linguagem do texto, Paulo está falando de uma necessidade. E, novamente, quando Paulo fala todos, Paulo não está falando é como se remetesse a toda a humanidade. Mas a ideia de todos pecaram é que ele cometeu um ato, praticou um ato. Paulo não quer dizer que nasceu assim. Eu sei que vai ter algum texto que vai dar a entender que nasceu assim, né? Por exemplo, de um surgiu todos, é uma coisa assim. Mas nesse A gente vai texto falar, específico, Paulo está falando que todos praticaram o pecado. a gente vai falar Então, sobre esse texto aí depois, né? Então, Sobre. novamente, nesse texto, Paulo fala apenas de uma necessidade e não de uma natureza. E, novamente, se Paulo está falando de uma natureza, eu tenho que afirmar com todas as letras que quando nós nos convertemos, nós perdemos essa natureza. Deus devolve a nós a glória de Deus, né? A sua glória. Ou seja, voltamos novamente a vivermos como filhos de Deus. Isso é aceito por toda a igreja. Próximo texto. Não adiantar, porque o tempo está correndo. Então, só para entender que eu achei algo que eu achei muito interessante essa ideia, né? Que todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus porque pecaram. Mas quando fomos justificados por Deus gratuitamente, como se essa carência da glória de Deus, da graça de Deus, Deus retornasse a nós. Então, hoje nós não carecemos mais da glória de Deus, e Nós por já causa temos. dessa graça. Então, achei muito interessante, nunca tinha ouvido isso, assim, Então, muito o legal. texto quer dizer isso. Ele está falando que todos pecaram, mas quando você está pregando o evangelho, nós falamos muito hoje da palavra salvação, né? Vocês precisam de salvação, vocês precisam receber Cristo para ser salvo. Então, aí a única coisa que Paulo coloca é a palavra salvação por a glória de Deus, né?
Vocês Amém. precisam da glória de Deus, vocês são carentes, vocês carecem. Por quê? Porque o pecado te põe para longe, para fora, te separa de Deus, da sua glória. Então, vocês precisam voltar em santidade, mediante a fé, pela justiça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vocês receberão de volta a glória de Deus. Amém. Vamos para o... Quer falar mais um pouco? À vontade. Não, eu queria que fosse para o próximo texto. E, enfim, porque a ideia desse vídeo, aula aqui, desse vídeo, é que as pessoas reflitam, né? É que as pessoas pensem. É claro que eu preciso colocar minhas convicções, eu não vou colocar a convicção de outro, eu preciso colocar a minha, você vai estar colocando a sua em uma posição do que se diz, né? Os textos que se usam a quem defende a natureza pecaminosa. E eu não estou falando que não tem que defender, tem que defender. Estou falando que nós temos que ler o texto, interpretar o texto à luz do próprio texto e aceitar ou rejeitar à medida que cremos no texto. Somente isso. Amém. Romanos 5:12, nesse texto que o senhor fez uma menção. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Acho que até aqui tá bom. Esse texto é bem longo, é um pouco, não é complexo, é assim, que quando a pessoa quer abraçar um texto para defender uma tese, parece muito óbvio que esse seria o mais lógico. Mas vamos entender o texto. Paulo fala que por um pecado de um, ou pela desobediência de um, entrou a A morte, morte do mundo, né? isso. A Ou, morte reinou. E aí ou ele diz seja, que a morte reinou sobre todos os homens, sobre todos. porque todos Então, o pecaram. que reina sobre todos os homens é a morte. Então, digamos que pela desobediência entrou a morte no mundo. Paulo está dando uma sentença de uma ação de algo que aconteceu. A diferença aí é o seguinte, que o defensor da natureza pecaminosa ele diz que porque Adão pecou, todos já nascem em pecado. E há uma grande diferença nisso. Entrou a morte no mundo. Inclusive, mais na frente, o apóstolo vai falar que a morte matou até aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Ora, só por aí nós já paramos e pensamos, espera aí, alguns homens não pecaram à semelhança de Adão, e a morte matou-os, né? E a morte dominou sobre eles, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. A ideia da semelhança de Adão é que não desobedeceram a Deus. Eu só posso entender esse texto que aqueles que não desobedeceram a Deus foram criancinhas, que ainda não tinham entendimento algum de certo e errado, né? Uhum. Mesmo assim, a morte levou, a morte matou antes que conseguisse entender. Eu só posso entender dessa forma. Ou homens que viveram nessa terra, que eu não sei se houve, né, que nunca pecaram. A saber, tem milhões de homens Ok. tribos, enfim. Porém, ainda assim, o texto não quer dizer que já nasceu em pecado, porque que já nasce com a natureza, com a constituição pecaminosa, porque Paulo vai falar que mesmo aqueles, a morte reinou sobre todos, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, né? Na semelhança da desobediência de Adão. E novamente, esse texto, Paulo está usando uma alusão para falar da vida que vem através de Cristo, mediante a graça do Senhor, né? Assim como a morte reinou sobre todos aqueles, Paulo está dando uma ênfase muito grande na morte, né? Porque Adão pecou e o pecado entrou no mundo, pelo pecado entrou a morte, né? Paulo vai fazer uma alusão à lei, mas, porém, Paulo vai falar mais adiante sobre a vida mediante a graça. Então, a vida reinará sobre todos aqueles que receberem Cristo Jesus pela sua graça, ou seja, o dom gratuito de Deus reinará sobre todos aqueles. Então, Então Paulo seria. fala no contraste. Eu não consigo aceitar esse texto, né, e abraçar esse texto como sendo, não, o homem tem natureza pecaminosa, porque segundo esse texto, Adão pecou, logo todos pecaram, logo todos nasceram assim. Não, o ênfase aí é que a morte reinou, e agora, que através de Cristo, a vida reinará, né? Não, entendi. Então, o Enfim, contraste entre a você tem morte mais outros textos? Eu queria te ajudar. e o senhor pode Mais outros textos? ficar à É vontade. assim, Eu acho assim, tem muitos tem textos. algumas, Eu acho que, igrejas pode falar.
Tem algumas igrejas que não trata muito do assunto, do tema, e nem faz alusão a determinado texto, nem mesmo indiretamente. É como algumas igrejas pentecostais, por exemplo, as Assembleias de Deus, Igreja Batista, muitas outras, é como se o tema da natureza pecaminosa estivesse morto, né? Uhum. Não ressuscitamos esse tema aqui. Porém, há alguns outros grupos de irmãos, a saber, né, da própria presbiteriana e muitos outros, porque, na maioria das vezes, os seus líderes, pastores que são de nome, né, que Deus tem honrado nessa nação brasileira, eles acabam falando e pregando sobre o tema algumas vezes, acaba que tem muito maior esse discurso. Para te Uhum. ajudar, antes que acabemos esse vídeo, eu queria citar alguns textos que antigamente eram usados para defender a tese de natureza pecaminosa, que possivelmente foi usado pelos pais desse tema, né? Dessa Uhum. defesa. Então, são textos que estão na Bíblia, claro, né? Mas que hoje não se debate muito, não se comenta muito, mas ainda se faz referência. Só para te Uhum. ajudar. Amém. E depois eu acho que se der tempo, né, a gente falar, então, qual que é a natureza humana? Se não é Ou pecaminosa, seja, qual que é a natureza humana? pecaminosa. O que é, então? Bom, vamos lá. Se Se der der tempo, tempo, senão eu né? gravo um próximo vídeo para falar do assunto, né? Vamos ver. Bom, o primeiro texto que usava-se antigamente, talvez hoje ainda se use, né, quando se chama a atenção, é o texto de Gênesis capítulo 5, versículo 4, que diz-nos assim: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Novamente, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então, muitas pessoas usaram, né, talvez use esse texto para falar que o homem nasce à imagem do outro homem, porque se Adão gerou um filho segundo a sua imagem, então nasce a imagem de Adão, né? Só que, assim, esse texto eu poderia dizer também, com a mesma força, que Adão era um homem santo de Deus. Ele pode ter pecado, mas digamos que era um homem santo de Deus, e Sete foi gerado um santo através de Adão. Ou seja, por que eu digo isso? Porque só se fala de a sua imagem e semelhança de Sete. Não se fala a imagem e semelhança dos outros filhos de Adão, mas somente de Sete. E uma vez que Sete está na genealogia de Jesus Cristo, entende-se que Sete é um santo de Deus. Então, esse texto tanto afirma uma tese quanto a outra. Por isso eu desconsidero, né? Ou seja, Uhum. lembra que eu falei que se um texto afirma tanto uma tese quanto a outra, então, esse texto eu posso entender que Adão era imagem e semelhança de Deus, e Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança, logo esse filho é imagem e semelhança de Adão, também é imagem e semelhança de Deus. Que Adão veio de Deus, depois gerou Sete, veio até Cristo. Então, está na genealogia de Jesus Cristo. Então, eu acho até interessante porque a gente percebe no próprio texto, né, em Gênesis, que fala sobre os filhos de Deus. Inclusive, em Gênesis 6, quando Deus vai destruir a humanidade, ele diz, porque os filhos de Deus estão se casando, estão dando-se às filhas dos homens. Esses filhos de Deus, pelo contexto ali, entende-se que são da descendência de Sete. A gente percebe que da descendência de Sete vem, inclusive, Enoque, que andou com Deus, já não era. A descendência de Sete são a descendência do povo, escolhido do povo. Inclusive, o filho de Sete foi, se eu não me engano, Enos. A partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor, né? Ou seja, quando foi Enos ou Enos, né? foi Enos, que a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, a partir da descendência, então, a descendência do povo de Deus, do povo santo, né? Inclusive, o próprio texto não fala de outras, que Adão gerou outros filhos segundo a sua imagem, mas só que Deus gerou Então, Sete. ele Outros só filhos faz foram referência a gerados, Sete. né? Mas parece que é questão de santidade mesmo, né? Não compartilhar mais alguém que foi Bom, é o que eu tô nascido. falando. Se esse texto fala de natureza, eu tenho que admitir que é natureza santa, né? Uhum, Porque é o único texto da genealogia de Jesus Cristo, dos filhos de Deus. Logo, não tem como eu aceitar que esse texto fale de uma natureza pecaminosa, quando o texto não faz referência a nenhuma natureza pecaminosa, mas apenas da sua imagem e semelhança. Tal a mesma palavra que é usada para Adão, que é a imagem e semelhança de Deus, é usado para Sete, a sua imagem e semelhança. E também pelo fato de não ser usado aos outros filhos de Adão, como você disse aí. Bom, um outro exato. texto que também se usa, né, que você não leu aí, é Jó 14:4. Eu vou ler aqui, Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Jó 12, 14:4. Quem do 4. imundo tirará o puro? Então, esse texto eu tenho que inferir que o homem é imundo, né?
se eu quiser defender que o homem nasce numa natureza pecaminosa, que o homem é imundo, mas o texto não infere isso. O texto está apenas uma verdade prática, que do imundo se tira o imundo e do puro se tira o puro. Bom, eu não consigo ver forma diferente, entendeu? A não ser se lermos outros textos posterior para entender melhor. Mas esse texto que se usava antigamente, não sei se ainda se hoje usa, mas antigamente se usava. É Jó 4 quanto? Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Jó 14:4. Eu acho que tem a ver, né, com essa questão de ser uma verdade prática. Quem do imundo vai tirar o puro? Sim. Então, Explicar questões práticas do dia a é dia da verdade vida. prática, mas isso foi usado na confissão de fé presbiteriana há muitos anos Não atrás, sei, não né? sei. Para defender a tese. Segundo fontes, não é uma verdade Uhum. absoluta. Bom, vamos lá. Então, era usado dizendo que os filhos que nascem dos pais logo são imundos porque os pais eram imundos. Mas não é bem uma prática verdadeira. Se fosse assim, poderíamos dizer que todos os filhos dos cristãos, são santos, todos os filhos dos prostitutos são prostitutos e vice-versa, mas não é bem assim, né? Ou Uhum. seja, enfim, é apenas uma verdade prática. O escritor ali de Jó, não sei se foi o Jó que cita, que eu não vou ler aqui para ganhar os tempos, mas ele está apenas dizendo que ele não tirará o puro. Bom, um Bem, outro texto. só para deixar a vida aqui, temos 6 minutos aí. Ih, rapaz, o tempo pula. Pula. Um outro texto é Jó 15:14, que diz: que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo, que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique Isso. justo. E aí tem uma coisa interessante, olha, quando lermos Jó nesses textos, temos que ter algumas ponderações. A primeira ponderação é quem está falando do texto, no texto. Uhum. Porque se for os amigos de Jó, a saber, aqueles 3 amigos de Jó, aí não sou eu que digo, o próprio Deus diz que eles não falaram a verdade, né? Então, ainda que seja filosofia, que seja palavra de sabedoria, que pareça ser bonito, lindo e aceitável, eles não estavam falando a verdade, ou seja, não podemos inferir que esse texto é puramente verdade, se for os amigos de Jó. E nem mesmo quando Jó falou, né? Mas o Jó, Deus ainda aceita como o que ele fala é verdadeiro, a não ser alguns questionamentos que Deus faz com Jó ali. Então, temos que pensar desta forma. E Não, aí ele está falando que é o filho do homem para que permaneça, quem é o homem para que seja puro e o que nasce da mulher para que fique justo. Esse texto é falado por ele faz um dos amigos de Jó e não podemos considerar sendo ele inspirado pelo Espírito Santo. Deu para entender? uhum. É apenas um questionamento dele. Mas como eles não tinham a verdade em si, não podemos levar esse texto como uma afirmação de que o homem nasce com a natureza pecaminosa, porque a Bíblia declara assim. A Bíblia, mas quem falou na Bíblia? Quem está falando, ele faz o amigo de Jó, que Jó precisa orar por eles para que Deus perdoasse eles. Bom, até aqui, Aqui eu acho que tá bom, né? Fazer as tá considerações bom? finais aí. As considerações Bom, vai finais ter sobre o 25 tema. minutos. Eu queria Então tá só tudo. falar para as pessoas que, assim, quando dizemos que o homem é a imagem e semelhança de Adão, não é bem assim. A igreja inteira afirma que o homem é a imagem e semelhança de Deus até hoje. O que o Paulo fala naquele texto que destituído foi da glória de Deus, dá a entender que ele perdeu a glória de Deus por causa do pecado. Mas não é que ele nasce assim. Percebe a diferença? Não é que ele nasce sem glória de Deus, né? Ele nasce infante. E isso é defendido por qualquer pessoa. Uma criança de 2, 3 dias nascida, ela é infante. Ela não sabe nem certo nem errado. Ela não faz nem bem nem mal. E Deus salva, salva. Por quê? Porque faz bem, não, pela sua graça. Porque Deus salva os pecadores pela sua graça, salva também os infantes pela sua graça. Os pecadores que se arrependem. E os infantes simplesmente nascendo, diz o texto, que são crianças, né? que são anjos. Não sei que são anjos. Que o Mas reino o de Deus próprio pertence Jesus, a né? elas. É isso. Jesus fala isso, que o reino Então, de eu vou Deus só pertence a ela. citar, já que você falou que tem 5 minutos, eu não vou ler, eu vou só citar textos, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada que diz que o homem ainda hoje é a imagem e semelhança de Deus. Amém. Pode citar. Hein? Ok? Ó, o primeiro texto é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Não sei se você vai dar tempo de ler. 1 Coríntios 11:7. Vou adiantar 7. aqui. Depois, Tiago, Ó, 1 Coríntios 11:7. Eu vou ler aqui. lê. Porque, na verdade,
11, 7? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória Bom, do homem. você entendeu? Aí tudo bem que ele está falando aí num gênero masculino, mas ele fala que o homem é imagem e glória de Deus. Não é? Ele não diz, Paulo não cita que o homem caiu, é pecador, é homem, então não é mais. Agora o homem é imagem e glória de Adão, não. O homem continua sendo imagem e glória de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Tiago 3, 9. Tiago 3, 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Nesse texto, Tiago vai falar que os homens é a imagem de Deus. Ele fala que amaldiçoamos os homens, não está falando dos santos, está falando da humanidade, dos homens, né, do ser humano. E eles são a imagem de Deus. Ou seja, não é que o homem é uma natureza pecaminosa, é a imagem do diabo, é a imagem de Adão. O homem é a imagem de Deus, tal como Adão é a imagem de Deus, o homem é a imagem de Deus. Entendeu? Amém. Ele pode perder a glória de Deus pelo pecado, claro, quando peca, destitui-se pela glória de Deus, mas quando ele se arrepende e volta ao Senhor Jesus Cristo, ele volta a receber a glória de Deus, né? Ele volta a ter a glória de Deus. Bom, Minuto e se meio, você pai. quiser continuar lendo, Salmo 119, 7, 3. Salmo 119, 7. 3. É? Salmo 119, 7 ou 3? Salmo, número 119, versos 7, 3. 7, 3. Ah, tá, 73. 119 mesmo, Pedro? 73, pai? Foi o que eu notei aqui. Eu li antigamente, antes eu Acho que notei tá aqui. errado. Achou? Ó, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. A ideia é que as mãos do Um Senhor minuto, pai. Um minuto aqui. a humanidade. As mãos do Senhor, então vou só adiantar, as mãos do Senhor me fizeram, as mãos do Senhor fez o homem, a humanidade, não só Adão, como fez todos os homens. Então é Jó 31:15, Marcos 2:10, Eclesiastes 12:1 e Gênesis 6:7. Todos esses textos falam que o homem é a imagem de Deus, é a glória de Deus, é feito por Deus, é criatura de Deus, e não a imagem do pecado, né? Só para ficar. Bom, vamos ter que voltar nesse assunto logo mais, futuramente, em outros vídeos, para esclarecer mais alguns pontos, né? E, quem sabe, abençoar outras pessoas aí. Amém. Glória a Deus. É isso aí, minha Amém? gente.